Olá, que bom que a gente pode conversar sobre um assunto, olha, que eu sei que mexe com muita gente. Sabe aquela sensação de ficar esperando migalhas de atenção de alguém? Pois é, hoje a gente vai fundo para entender por que isso vicia tanto e o mais importante, como é que a gente sai dessa e recupera a nossa paz. É aquela história, né? A pessoa num dia te dá um mundo. É atenção, é carinho, parece que, nossa, tudo tá perfeito. Aí, no dia seguinte, silêncio. Sem aviso, sem motivo aparente, a pessoa fica fria, some. Essa montanha-russa emocional, além de ser super cansativa, muitas vezes tem um porquê. E não é por acaso. Agora vamos fazer um exercício rápido. Pensa na última vez que você ficou esperando uma resposta. Já parou para notar o que acontece no corpo? Aquele aperto no peito, a mente que fica mil repassando conversas, a mão que vai no celular a cada 5 minutos. Isso não é só coisa da cabeça, são sinais físicos bem reais. É o nosso corpo gritando que tem algo errado, que a gente está em alerta máximo. Ok, então, para entender de vez por que essa montanha-russa vicia tanto, a gente precisa pensar no nosso cérebro como se ele estivesse num cassino. É isso mesmo, um cassino. Porque a reação dele a essa inconsistência toda é igualzinha a de uma pessoa que não consegue largar uma máquina caça-níqueis. E olha só, isso tem nome na psicologia. Chama-se reforço intermitente. Parece complicado, mas a ideia é super simples. É basicamente quando a recompensa, que aqui é a atenção, o carinho da pessoa, vem de um jeito totalmente imprevisível. Uma hora tem, outra não tem, e é exatamente essa incerteza que cria o tipo de vício mais poderoso que existe. Imagina que o celular é sua máquina caça-níqueis pessoal. Cada vez que a gente espera uma mensagem, o cérebro já começa a liberar dopamina, sabe? Aquele neurotransmissor do prazer, da expectativa. A incerteza se a mensagem vai chegar ou não é o que nos faz puxar a alavanca, ou seja, checar o celular. De novo, e de novo, e de novo. Sempre na esperança daquele prêmio. E é aqui que a gente precisa entender uma coisa fundamental. Muitas vezes o que a gente sente não é exatamente amor pela pessoa, mas sim uma fissura, uma abstinência química. O cérebro fica desesperado por aquela dose de dopamina para voltar ao normal, para aliviar o mal-estar que a falta de atenção causa. É quase como uma necessidade física. E olha, isso não é só papo não, é ciência pura. Tem um experimento super famoso que mostra na prática por que é tão, mas tão difícil simplesmente virar as costas e ir embora de uma situação assim. É a famosa história do rato na gaiola. Funciona assim. Colocam o ratinho numa gaiola com uma alavanca, se toda vez que ele aperta sai comida, ele só vai lá quando está com fome. Normal, né? Agora, se a comida começa a sair de forma aleatória, às vezes vem, às vezes não vem, o ratinho fica simplesmente obcecado. Ele não para de apertar a alavanca, viciado na possibilidade de ganhar o prêmio. E aí a gente faz o paralelo com a nossa vida e fica tudo claro. Nós somos o rato. A nossa alavanca é o celular. E a atenção imprevisível da pessoa é a nossa comidinha incerta. A química cerebral por trás dessa obsessão é exatamente a mesma. Assustador, né? Tá, mas por que alguém faria isso com outra pessoa? Bom, muitas vezes a intenção por trás disso, seja consciente ou não, é simplesmente manter alguém ali disponível, sabe, em banho-maria. É uma forma de controle, de manter a outra parte presa numa esperança que, vamos ser sinceros, quase nunca vira realidade. Certo, já entendemos o problema, a ciência por trás dele, mas e agora? Como é que a gente sai dessa armadilha? A notícia boa, e é uma ótima notícia, é que a saída existe. E ela não tem nada a ver com tentar mudar o outro. O segredo está em olhar para dentro. Vamos ver como construir esse caminho. A grande chave aqui é a gente aprender a observar. Em vez de reagir no automático, sabe? Tipo, sentiu ansiedade, já pegou o celular, a gente vai aprender a parar e só sentir. Observar o que está acontecendo dentro da gente sem se deixar levar por esse impulso. É identificar o gatilho, sentir a fissura, mas sem deixar que ela nos controle. E o processo é bem prático, em 3 passos. Primeiro, dê um nome para isso. Falar para si, ok, isso aqui é reforço intermitente, é só o meu cérebro reagindo. Só isso, já tira um peso enorme. Segundo passo, sinta o desconforto. Deixa a ansiedade vir, sinta ela no corpo, mas não reaja. E terceiro, volte para si. Pergunte, o que eu preciso agora? E nesses momentos, quando a onda de ansiedade vier, e ela vai vir, a gente precisa de uma âncora. E a nossa melhor âncora é a respiração. É simples, mas é poderoso. Puxa o ar, solta o ar. Prestar atenção nisso acalma o sistema nervoso e cria aquele espacinho precioso entre o impulso e a ação. E aqui está a grande virada de jogo.
a reprogramação do nosso cérebro. A gente precisa mudar a nossa fonte de dopamina. Em vez de esperar a recompensa que vem da resposta do outro, a gente passa a encontrar essa recompensa no nosso próprio processo, na nossa capacidade de se cuidar, de se observar, de escolher a nossa paz. A satisfação passa a vir de dentro, não de fora. Bom, e agora a gente começa a juntar todas as peças. Porque no final das contas, a escolha que a gente tem que fazer é bem clara. É entre o caos viciante de um lado e a estabilidade que realmente nos alimenta do outro. E essa diferença fica muito nítida aqui. De um lado você tem o jogo de azar, inconstância, joguinhos de controle, migalhas de atenção. Do outro, você tem o que é um relacionamento saudável. Constância, confiança, presença de verdade. Relacionamento não é para ser um cassino onde a gente aposta as nossas emoções. E fica aqui um pensamento importante. Se a gente sente que precisa ganhar a atenção de alguém como se fosse um prêmio, pode ter certeza que esse jogo já começou com as cartas marcadas contra a gente. E a jogada mais inteligente é simplesmente não jogar. E para fechar, a mensagem final é essa. A nossa paz interior vale muito mais do que qualquer migalha de atenção. Nenhum pico momentâneo de dopamina, nenhuma validação externa vale a pena se o custo for a nossa tranquilidade, o nosso centro. O verdadeiro prêmio, no final, é a nossa paz.